Morar junto definitivamente não é casar. Tem uma grande armadilha chamada união estável não documentada que faz parceiras, companheiras de uma vida inteira virarem seu ninguém perante a lei. Se ele fala pra você: ai, mas isso é tudo burocracia, isso é só um papel, o que vale é a minha palavra, eu te questiono agora. Ele está protegendo o relacionamento ou ele está protegendo o bolso dele? Os patrimônios dele? No vídeo de hoje eu quero conversar com você que já está casada de corpo, mas perante a lei você é só uma inquilina de luxo. É um tema polêmico, mas eu, como celebrante de casamentos, celebrante que realiza cerimônias com efeito civil, eu sei a tristeza vivida na prática do que é não ter o compromisso pré-estabelecido para sua segurança no futuro. Vamos falar sobre isso hoje? Então bora que hoje, ó. Ao canal Pra Falar de Amor. Eu me chamo Nath Moraes, eu sou atriz, eu sou celebrante de casamentos e especialista em mini weddings, cerimônias para até 80 convidados onde você mesma pode organizar sem estresse e ainda economizando muito. Mas além disso, eu quero conversar com você antes do sim. Então, a minha missão aqui no canal também é falar do lado sombra dos nossos relacionamentos, falar daquelas dores que ninguém tem coragem de falar e trabalhar a nossa expansão de consciência, trabalhar em nós mesmas, para que a gente faça boas escolhas antes do sim e colha os frutos desse processo natural que antecede, sabe, grandes feitos na nossa vida. A pergunta que eu quero fazer para você, e eu gostaria que você fosse muito sincera, sem medo de exposição e sem medo de julgamento, que aqui no canal não vai rolar isso, tá? Eu não permito. Se você brigar hoje com o seu mozão, que você já tá aí há anos a fio, já construíram, já tem até filhos, mas se vocês tiverem uma briga mais séria hoje, me responda com sinceridade. Você tem até 24 horas para sair com as roupas do corpo, com as crianças, porque a casa é dele? Ou você manda na parada toda? Ou você é a dona dessa fortaleza, desse castelo, e você tem a plena convicção de que você não vai ter nenhum problema, nenhum questionamento em ser a pessoa quem terá prioridade na casa mediante, inúmeras situações. Consegue me responder com a máxima sinceridade? Porque eu tive que experienciar na minha vida diversas situações para aprender que união estável não é um casamento legal. Não é um casamento que evita problema, que evita humilhação, que evita constrangimento. Evita você ter que provar que você era a companheira, a parceira daquela pessoa. Muitas vezes a gente acaba por não reconhecer legalmente esse nosso compromisso com o outro. A gente tem que enfrentar a família, a gente tem que proteger com unhas e dentes os nossos filhos, o nosso negócio, se você quer ser a sua própria patroa. Tudo isso entra em risco, você sabia? Eu fui convidada pela minha mãe a me retirar da minha casa assim que eu completei 18 anos. Só que quem era eu na fila do pão com 18 anos? Sem uma profissão, sem experiência, sem malícia, sem maturidade, com um baita medo, um adolescente. Só tinha um corpo que parecia de adulto, mas eu não tinha nada. E minha mãe convidou para que eu saísse às forças, né? Vivi a vida como eu tinha que viver, fui embora para Minas, cansei de São Paulo e comecei a me relacionar com uma pessoa que até então foi um relacionamento muito bom. Mas eu fiz massa, eu juntei dinheiro, comprei tijolo, milheiro de tijolo, eu comprei tinta, eu dediquei meu tempo, eu carreguei lata de tinta no muque
para poder subir para a parte da laje. Eu dediquei todo o meu tempo. E sabe o que aconteceu? Quando esse relacionamento cansou de mim, eu tive uma semana para sair. Não queriam saber de nada, se eu era de outro estado, se eu estava trabalhando no momento, se eu tinha faculdade para terminar. Não quiseram saber. Eu tive uma semana. Pensa num desespero. Não satisfeita com o aprendizado, né? Voltei para São Paulo depois de um tempo, para casa novamente da minha mãe. Depois de um ano muito humilhante, muito sofrido, eu já tinha aprendido desde cedo que uma casa, quando ela não tá no nosso nome, ela não é nossa. E muitas pessoas passam isso na nossa cara. Eu, infelizmente, escutei isso dos meus, né? Fiquei um ano na casa da minha mãe e ela novamente me convidou para que eu me retirasse dessa casa. Desesperada, eu tava me relacionando com um cara que eu já tinha sinais, já tinha inúmeros sinais. Meu Deus do céu, presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Me recebeu, me estendeu a mão, mas tinha que ser do jeito dele. Então a gente não morava numa casa, a gente morava num estúdio lá no centro de São Paulo, no fervo ali, sabe? E eu vivi uma das situações mais humilhantes da minha vida, porque como eu tava desestruturada, tava depressiva, minha mãe me traindo pela segunda vez, nossa, eu tava completamente desnorteada, eu tava completamente perdida, sabe? Sem um teto, a sensação de ter perdido tudo de novo. E até que eu me reestruturasse, e foi um relacionamento muito conturbado, que eu quase fui de arrasta, virei estatística de feminicídio. Por isso que eu tenho bastante a compartilhar com você antes do seu sim. Eu vivi a situação de ter que me submeter a algumas coisas, porque o teto, ele era me colocado como uma moeda de humilhação, de perseguição, sabe, de manipulação, de chantagem. O teto, que era a única coisa que eu podia contar daquela pessoa, porque eu poderia esperar qualquer coisa dela, por conta desse teto, eu me submeti a algumas coisas, como por exemplo, caso a gente tretasse, se ele não quisesse comer, eu também não comia, porque eu dependia dele para poder comprar comida. Eu tinha que implorar dinheiro no mês para poder comprar absorvente, shampoo, condicionador, coisas básicas femininas. Ah, mas como é que você aguentou viver nessa situação? Eu não conseguia sair para trabalhar. Era um caos em todo o evento que eu fazia. Eu sempre trabalhei como atriz, sempre trabalhei liderando equipes de eventos, gerenciando eventos, produção de eventos. Então eu sempre estive muito à frente. Pessoa com ciúme louco começou a me perturbar e eu tinha medo de perder meu teto. Não satisfeita, quando finalmente eu consegui sair disso, juntei um dinheiro e saí disso, ainda sofri toda aquela perseguição final, né? Tive que sair fugida, só com a roupa do corpo mesmo. Veio a pandemia, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, se tornou o pai da minha filha, né? Depois que a gente mora junto, a gente entende que muitas vezes o filho é da mãe. Não todas as vezes, mas muitas vezes o filho é da mãe. E já não suportando mais os maus tratos, o xingamento, o desleixo, sabe, o abandono, tanto nos cuidados de um recém-nascido, quanto os cuidados, né, românticos, isso já também nem tinha. Aí eu tive que ir atrás de uma medida protetiva, né, um processo na justiça, para uma guarda, enfim. E o que eu demorei para aprender e eu tô aqui para te dizer? União estável não é casamento civil. Eu tive que passar por este inferno, comer não só o pão, mas a própria merda do capeta. Hoje eu dou risada. Hoje eu dou risada. Mas, nossa. Você já sentiu o desespero de não ter um teto? Se você já sentiu e hoje está num relacionamento onde não tem nada documentado, presta atenção agora, porque eu vou te enumerar as diferenças e aonde você pode sair extremamente prejudicada se você continuar deixando que o outro proteja somente o patrimônio dele e não o relacionamento de vocês. Então, no casamento civil,
Por que que é tão importante? Ah, mas a gente não tem condições de fazer festa, não tem condições de fazer a cerimônia. Cada passo tem a sua importância. Todos eles são marcos emocionais, marco espiritual, mas é também um marco civil. Então, acontecem algumas mudanças que perante a lei, elas facilitam o seu caminho, elas facilitam o seu acesso. Então, por isso a importância de você ter uma união legalizada e reconhecida. Primeira vantagem de você se casar no civil. Olha só, a certidão de casamento é uma prova pré-constituída. Você não precisa provar que é casada, porque o documento faz isso por você em bancos, hospitais, consulados, na realização de inventários. Então, geralmente é quando a gente se separa, termina um relacionamento, na verdade, que a gente chega àquela conclusão de tipo assim, poxa, agora eu realmente estou conhecendo a pessoa que eu vivi. Na verdade, não é que você está realmente conhecendo, você está tendo acesso a tristeza, raiva, com uma mistura de birra, ego e poder e dinheiro. São muitas variáveis juntas, que geralmente a gente evita que elas se aglomerem, né, ao longo da nossa relação. Mas a verdade é que somos o que somos seres humanos. Com esse monte de variável junta, cada um reage de um jeito, mas a gente já tem a certeza de que não vai ser pacífico. Pode ter treta. São poucas as pessoas que têm a consciência expandida para literalmente chegar à conclusão de gente. Fato é fato. Contra fatos não existem argumentos, né? Então, existe também uma vantagem que se chama segurança sucessória. Então, no regime de comunhão parcial, que é o mais comum se vocês não adotarem nada. Se vocês já estão juntos há, sei lá, 5, 7, 12 anos, por si só, o regime que vocês compartilham é o regime de comunhão parcial de bens, tá? No canal tá para sair vídeos sobre regime de bens e eu tô indo atrás de gente muito especializada para não trazer só o superficial para você. É o que cada regime de bens significa e aonde geralmente dá problema para você fazer a melhor tomada de decisão. Olha, a escolha do regime de bens vem antes da lista. Sabe aquelas conversas difíceis que os casais precisam ter? E que ao terem essa conversa fica explícito o nível de maturidade desse casal e por si só isso já é um excelente sinal para você avaliar e saber se vai dar bom ou não realizar um casamento. Então vai exigir habilitação em cartório, ou seja, você vai ter que ir lá no cartório, dar entrada nas proclamas, levar todas as documentações, tanto a de vocês quanto das suas testemunhas. Vão ter que arcar com as taxas do cartório e caso vocês queiram se casar lá no cartório, vocês vão marcar um dia pré-estabelecido e um juiz de paz, ou tabelião, vai conduzir a cerimônia civil de vocês, que é sem personalização, que não tem brilho, que não tem significado, não tem significado tem, não tem simbologia ritualística, é um marco muito importante na vida de vocês, mas não tem muita personalização. Agora, quando vocês querem que seja feito por um celebrante, o celebrante tem que oferecer para vocês toda uma consultoria, como é o caso aqui do Pra Falar de Amor. Os noivos que entram em contato comigo, eles contam com a minha direção, com o meu acompanhamento do começo ao fim da entrega da papelada e retirada da certidão oficial no cartório. Ah, tudo bem, mas você pode pegar o atestado de declaração de pobreza lá no cartório e tal, você pode fazer isso. Inclusive, se você quer saber como funciona o passo a passo, deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver em que nível de entendimento vocês estão em relação a essa informação. De que é possível se casar no cartório com uma taxa mínima bem reduzida, apresentando algumas documentações. Então, se você quiser saber a respeito disso de forma detalhada e bem esclarecida, para você saber se é o seu caso ou não, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tô aqui a serviço de vocês, orientar vocês noivas, sabe? Para que vocês não passem vontade, não fiquem estressadas, perdidas, é horrível, né? Então, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Não sou a madrinha eleita do seu casamento, mas posso ser sua celebrante, então conte comigo desde já, tá? E uma outra
que seria uma desvantagem, e aí eu concordo, é o processo de dissolução, ou seja, o divórcio. Então, assim, por mais que hoje você possa ir lá no cartório, se for um divórcio consensual e sem filhos menores, onde vai ser preciso definir questões de guarda, questão de pensão alimentícia, então se vocês se casaram, né, com registro civil e querem se divorciar, estão de comum acordo, e não tem filhos menores, vocês podem ir no cartório e pedir a averbação do divórcio. Isso é possível, é mais rápido do que nesses outros casos, nesses outros contextos de filhos e tal. Aí, enfim, é um processo mais caro, é um processo mais demorado, mais burocrático, e se não tiver senso comum entre vocês, vai exigir muita respiração profunda, meditação, sabe? Paz interior e vibração elevada para ocorrer mais rápido e que a situação se dissolva, sabe? Com o mínimo de estresse possível. Entende o que eu quero dizer? Já a união estável é viver literalmente na informalidade. E aonde que isso é um problema? Por mais que você vá no cartório através de escritura pública, né? Você apresenta a data, que inclusive pode ser uma data retroativa, mas fica com a possibilidade de ser contestada por terceiros. O que pode acontecer? Vocês estão juntos há 3 anos, mas vocês compraram um carro quando vocês tinham 1 ano juntos. E aí, quando isso é apresentado para o juiz, mas tem contestação, pode ser que o juiz só reconheça a união de vocês a partir do 2º ano juntos. E o que você comprou com ele no 1º ano? Pode ser que você perca esse bem. Como é que você vai provar se não é um registro civil? Vocês já moraram juntos, vocês já começaram a construir, vocês já começaram a adquirir. Você vai ficar à mercê da contestação de outras pessoas dizerem se sim ou se não você estava com aquela pessoa? Você trabalhou em conjunto a ela para conquistar aquele bem? Foto, testemunha, registro. E aí, além de você estar tendo que lidar com o luto do fim de uma separação, você ainda está tendo que reviver todas aquelas memórias para ter que provar que você estava com aquela pessoa, que você amou aquela pessoa, que aquela pessoa te amou também. Não é constrangedor? Emocionalmente pesado? Ai, Nath, mas que horrível ter que pensar nisso. É agora, amor, é agora, é no começo que se pensa nisso. É agora que a gente mensura no futuro, para poder saber fazer uma escolha assertiva para nossa vida. Se você tá com tempo para ficar queimando, beleza. Eu não, cara. Te contei aqui e hoje eu não tenho 10 segundos para perder na vida. Eu não tenho 10 segundos para perder. Ou a pessoa se posiciona ou dá licença, tá me atrapalhando. E é essa mentalidade que eu gostaria que você tivesse também. Saber fazer a escolha correta. Você sabe por quê? Porque às vezes eu escuto muitas noivas, como eu lido com elas, eu acabo entendendo quais são as problemáticas mais comuns. E quer ver uma situação perigosa? Hoje você está se relacionando, vai se casar com uma pessoa que você sabe que tem uma imaturidade financeira. Essa pessoa tem dificuldade de segurar o dinheiro na mão, vira e mexe, tem dificuldade para arcar com compromisso financeiro porque gastou demais, fez má gestão. Essa pessoa está constantemente endividada, você fica ali muitas vezes dando um baita suporte para a pessoa, segurando as contas, segurando o perrengue porque aquela pessoa deu uma deslizada. Mas aí esse deslize ele é corriqueiro, ele é recorrente. Se você opta por continuar com essa pessoa sem uma formalização oficial, como você se protege para não pegar as dívidas do outro? Caso aconteça alguma coisa, as dívidas não tenham que ser repartidas, porque o outro não soube fazer a boa gestão.
Você sai da CLT, sai do serviço público ou quer fazer uma transição de carreira, quer começar a empreender, vai lá, junta dinheiro, começa a estruturar o seu salão de estética, o seu salão de cabeleireiro, enfim, seu ateliê, independente do nicho do negócio, você dá suor. E aí depois, por falta de uma legalização, por uma má escolha na hora de tomar a decisão, na hora de escolher o regime de bens, você perde o teu negócio. Você quer ficar pior? Pode piorar. Se você é uma mãe zelosa, do teu jeito, mas que zela pelo futuro do teu filho, que sabe que se você faltar aqui na Terra, seu filho vai sofrer um pouquinho mais com a vida, porque você hoje é a estrutura dele, você que já é uma mulher, sabe, que tá seguindo a tua vida, conhecer uma pessoa especial, tá gostando dessa pessoa e vê potencial em vocês seguirem juntos, mas você já vem com um fruto de um outro relacionamento, como é que fica a segurança dessa pessoinha lá no futuro? Existem situações em que um casal vem com frutos diferentes. Então ele, por exemplo, tem 3 filhas, ela já tem 1 filho. E vocês querem construir, vocês querem se unir. Percebe que tem muita gente nesse relacionamento? É uma família que agregou? É no começo desse relacionamento que vocês vão proteger e vão resguardar os seus. Por isso é importante, antes da definição da lista, vocês conversarem sobre qual será o regime de bens e oficializar a união de vocês para resguardar todos dessa família. Como fica, amiga? Como fica se você faltar? O seu filho, a sua filha, os seus? Como fica o filho do seu mozão? Vocês vão viver o relacionamento agora de modo informal e aí vocês vão deixar que os herdeiros de vocês disputem bens. Ah, mas que desacerto! Que desajuste! Que desnecessário! Por que é mais fácil escolher a decoração, escolher o espaço para o seu casamento, escolher as músicas para vocês, né, fazerem o cortejo, escolher qual vai ser o roteiro da lua de mel? E é tão difícil falar sobre isso. Uma conversa tão necessária, uma conversa tão fundamental que vai evitar tanto sofrimento. Eu sou celebrante de casamentos e eu levo muito em consideração a emoção envolvida nas coisas. Porque é através das nossas emoções que a gente marca o momento do agora e cocria para o futuro. Vocês não estarão cocriando o término por falar hoje, antecedendo o sim, determinando hoje como vai ser caso não dê tão certo assim. Mas sabe o que é mais curioso? Os casais que tomam essa decisão de modo assertivo, consciente e maduro, eles perduram pelo tempo porque eles já entenderam que na prática vai exigir sim, mas eles já se comprometeram. Que é um exemplo muito bonito. Você já viu qual foi o pacto pré-nupcial de Tom Holland, acho que é assim que pronuncia, e Zendaya, que fez ela inclusive chorar, segundo os Instagrams e sites de fofoca? Aquilo é um exemplo de pacto pré-nupcial. E ao invés de projetar um término no futuro, já começar com aquela vibração negativa, não. Só fortaleceu o que cada um de fato entrou já sabendo o que queria. Só fortaleceu o amor entre eles, a confiança ali, ela é selada de modo jurídico. Tem um outro ponto. Quando o fim dos relacionamentos são por traição, você concorda? Você deu o seu tudo. Você abdicou de muitas coisas. Você abriu mão de uma vida individual, onde você consegue chegar mais rápido, muitas vezes, mas você abriu mão desse estilo para viver em dois. Então você se dedicou seu tempo, sua energia, seus sonhos, enfim, você dedicou tudo.
Você dedicou o seu melhor. E aí o outro não corresponde ao que foi selado, não cumpre com o pacto e te trai. Te trai, gata, você pega, você fica sabendo, ou ele chega e confirma. Que dor, que dor. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Vamos trazer a verdade nua e crua, gente. É uma dor tão grande. Se você tá numa união estável, você vai fazer o quê? Agora, se você legaliza a sua união, se você registra a sua união, o Estado reconhece que vocês estavam juntos e faz uma escolha devida de um regime de bens bem escolhido junto de um pacto pré-nupcial, você evita que você passe perrengue mesmo sofrendo com a dor de ter sido traída, porque lá você coloca as dissoluções por traição. Ai, mas acordo pré-nupcial é coisa de rico. Ao contrário, tudo isso que eu tô apresentando, esse conteúdo todo que eu tô apresentando nesse vídeo é para te mostrar que isso não é só coisa de noiva rica, isso é coisa de noiva. E é um processo obrigatório. Faz parte do seu chá de panela. Não é chá de panela, é chá de panela? Chá de lingerie. Chá de lingerie. Esse tema precisa ser abordado, amiga, no seu chá de lingerie. Com as suas outras amigas, com as suas madrinhas, antes delas dizerem o sim delas. Caso alguém já tenha dado o sim de forma informal, que ela repense essa informalidade e considere a formalidade como uma forma de proteção. Proteção do amor, proteção do casal, proteção da família. Eu gostaria muito de contar contigo para compartilhar esse vídeo com a sua amiga que já mora junto há tanto tempo e que você de fora observa coisas que são muito coerentes e encaixam com os insights que eu trouxe para você nesse vídeo. Gostaria muito que você fizesse isso, que esse vídeo chegasse em mais mulheres que estão na informalidade, que têm frutos e que deveriam ser mais assertivas na hora de zelar por elas. Lembrem-se do passado. Lembrem-se do passado. A partir do momento que o registro de união de duas pessoas aconteciam, era o mesmo que a propriedade mulher passa da sua família e passa a ser de seu marido. E a vênia conjugal, que é um termo do jurídico, né, que é aquele consentimento do marido, ainda não acabou. Ele ainda existe. Então, reconhecer a sua união, sabendo escolher qual é o regime de bens mais adequado, é um ato de amor próprio, é um ato de amor à tua história, um ato de amor à tua vida. É um ato de... é uma autorresponsabilidade que você precisa ter com você. Os tempos mudaram, já estamos no século 21, mas ainda é necessário que as mulheres estejam sempre precavidas. Não só a nível físico, não só a nível emocional, mas também em nível patrimonial. E olha, justamente por acreditar que casamento bom, casamento saudável, ele é constituído na verdade, não na ilusão, que as cerimônias que eu realizo, elas são muito profundas. Porque quando o casal entra em contato comigo já nesse nível de maturidade, eu tenho espaço para criar e para conduzir, no momento da cerimônia, um momento de extrema emoção e de muito significado. Muita profundidade, porque eles já entenderam o que é casamento e já verdadeiramente, genuinamente, já se posicionaram. Então, se você quer uma celebrante que saiba lidar com essa alquimia, tanto da parte jurídica quanto da parte simbólica e extremamente significativa de uma cerimônia de casamento, o link para você conhecer mais a respeito do meu trabalho, vir conversar diretamente comigo para que eu te apresente todos os meus pacotes de cerimônias, o link está aqui na descrição. E se você é noiva e está organizando o seu mini wedding para até 80 convidados,
eu já tô na fase final da escrita do meu e-book, A Bíblia do Mini Wedding. São mais de 7 anos de experiência conduzindo cerimônias de casamento e sendo suporte de muitas assessoras, além de ser a madrinha de vocês nos bastidores, porque eu escuto vocês chorando, eu escuto vocês reclamando, eu escuto vocês pedindo ajuda. Então, eu estou compilando 7 anos de dicas, de insights, de pontos de virada, de, enfim, tudo que você precisa saber para você conseguir organizar o seu casamento. Primeiro, sem estresse. Segundo, economizando muito. E terceiro, de uma forma que vocês e os seus convidados voltem no tempo e se lembrem da mensagem compartilhada daquele dia, que foi o dia do seu casamento. Show? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa seu like se fez sentido para você. Interage comigo aqui no YouTube. Eu não sou muito mais das redes sociais, então eu quero me comunicar com vocês, quero ajudar vocês, quero pegar na mão de vocês. Então cola comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Ou é vídeo longo, ou é shorts, mas enfim, eu pego tudo que eu sei, pego na sua mão e a gente faz esse casamento acontecer e você viver felizes enquanto dure de uma forma racional, magnífica e transformadora, beleza?